mais uma vez, muito grato por mais essa oportunidade de reflexão. Do livro Jesus no Teu Dia a Dia, a lição de número 61. Não se deve fazer. Existem algumas posturas que, quando assumidas pelo seareiro espírita, põem em risco seu trabalho e podem comprometer o trabalho de todo um grupo. Sem falar ainda que, se mais de um trabalhador estiver na contramão, acabará por expor a instituição ao ataque das trevas. Daí, para a obsessão coletiva, é um passo. É um risco para o grupo quando desejar apenas mandar e nunca fazer. Dar sempre a última palavra, impondo suas ideias aos demais. Se achar autossuficiente e dispensar o trabalho em grupo. Melindrar-se, ser indisciplinado, ter pressa de ir embora. Agindo assim, estará contribuindo negativamente no grupo de trabalho. Numa comunidade que trabalha em nome do Cristo, não se pode ser individualista, nem tampouco visar interesses pessoais. O interesse que deve prevalecer é o interesse do Cristo. Então, nós recebemos a oportunidade de pensar sobre coisas que nós não devemos fazer. Para nós que estamos aí na lida espírita, trabalhamos numa casa de oração, recebemos aqui essa oportunidade novamente de verificar como estão os nossos passos, não como estão os passos dos outros. Porque se cada um se corrigir pelo prisma, pela forma de proceder correta que é a do Cristo, então todos nós podemos fazer a nossa própria autocorreção. E são dicas muito importantes, porque a questão do melindre, se alguém chegar para falar que nós estamos fazendo algo que esteja errado, que nós saibamos ouvir. E por outro lado, aquele que tem a possibilidade de chegar para corrigir visando um bem comum ou o bem da instituição, que também tenha o cuidado para falar com aquele trabalhador, para que na realidade ele, ao invés de, que muitas vezes acontece isso, ao invés de tentar corrigir para que o trabalho se torne melhor, a correção acaba chegando no sentido assim, aqui você não trabalha mais, simplesmente porque a pessoa cometeu um erro. Então falta o quê? A compreensão, falta a didática, a pedagogia para ensinar que aquilo está errado, que deve ser de outra forma, e sem o tom autoritário empregado para corrigir um erro de um trabalhador comum, que todo mundo pode errar, tanto aqueles que estão hoje no cargo de direção, quanto aqueles que estão lá embaixo, diretamente lidando com as pessoas. Então, se aquele que está nessa lida mais direta errou, e se ele tiver que ser corrigido, que ele, no caso aqui, que nós peguemos essa lição, no sentido de não nos melindrarmos. Não é porque fomos chamados a atenção, no sentido de uma correção pacífica ali para o bem do trabalho, que nós vamos sair daquela casa e vamos para outra casa porque nós somos chamados a atenção. Não. Que nós aceitemos ali a correção, que nós possamos refletir sobre os nossos atos e se realmente nós estivermos errados, que a gente possa fazer aquilo que foi sugerido. Simples assim. E por outro lado, aquele que tem a possibilidade de chegar num trabalhador para corrigir, primeiramente ele tem que ser amável, primeiramente ele tem que ser acolhedor, porque não é no sentido de empurrar o trabalhador para fora da casa. Não, a pessoa está ali num trabalho de doação como todos os demais estão. E se ele cometeu ou ela cometeu um erro, uma falha, que ele seja chamado para que ele aceite a correção, mas também que a correção chegue num tom pacífico, num tom amigável, não num tom autoritário, porque isso é muito ruim para quem sofre esse tipo de correção. Então, que nós possamos verificar sempre dos dois lados. Como nós faríamos se nós tivéssemos hoje a possibilidade de corrigir alguém no sentido do trabalho, para o trabalho espírita, para que pudesse acontecer como deve acontecer, que é
pelas normas, pelo cadinho, né, no sentido do Cristo. Como que nós faríamos essa correção? E se num outro momento nós estivermos sendo corrigidos, como que nós vamos aceitar essa correção? Nós sairemos da casa porque fomos chamados a atenção, ou nós aceitaremos a correção? Mas também relembrando que essa correção ela tem que chegar num tom amável, ela tem que chegar num tom acolhedor e não num tom autoritário, e muito menos num tom comparativo, comparando o trabalho de um com o trabalho de outro, porque o outro consegue fazer e você não consegue fazer. Não é esse o sentido. Cada espírito é uma individualidade, cada espírito tem a sua história e tem as suas obrigações. Então, que nós possamos pegar essas informações e trazer para nós, para quando nós formos corrigidos, ok, vamos aceitar a correção. E quando tivermos a possibilidade de corrigir alguém, que nós sejamos amáveis, sejamos cristãos, sejamos acolhedores, no sentido de corrigir simplesmente para que o trabalho possa correr na mais absoluta paz do nosso irmão Jesus. Então, que nós possamos refletir sobre esses ensinamentos e que possamos retornar infinitas vezes para poder fazer reflexões que tanto nos auxiliam. Muito grato por mais essa oportunidade. Que assim seja, graças ao nosso bondoso Deus.